Estamos de volta com a terceira parte do informativo 847 do STJ e já começamos com julgados da quinta turma e o primeiro foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a ausência de mandado físico, ainda que com autorização judicial prévia, compromete a legalidade da busca e apreensão, tornando ilícitas as provas obtidas. Imagina, por exemplo, que foi deferida um pedido de busca e apreensão em um determinado imóvel. Tudo certo, foi deferido. E aí, o que a autoridade policial faz? Ela apressadamente corre lá no local para realizar essa busca. Só que ela sequer aguarda a emissão desse mandado de busca e apreensão. Então, por mais que a ordem judicial exista, esse mandado não estava na posse da autoridade policial no momento da busca e apreensão no imóvel. E aí, gente, as provas obtidas nessa busca são ilícitas? Gente, são ilícitas. Por quê? Porque a ausência do mandado, ele inviabiliza o controle de legalidade e os limites da diligência. Lembrando que esse mandado, ele deve especificar não só o endereço, mas também os motivos e os fins da diligência, não é? E além disso, é necessário que esse mandado esteja de posse da autoridade policial, até como uma forma de demonstrar para aquela pessoa da residência que aquela busca e apreensão que está sendo realizada tem amparo em uma decisão judicial. Então, de fato, não é, a ausência desse mandado físico acaba por tornar ilegal essa busca e apreensão que foi realizada. Então, como é que ficou o destaque? A ausência de mandado físico, ainda que com autorização judicial prévia, compromete a legalidade da busca e apreensão, tornando ilícitas as provas obtidas. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma: é válido o ingresso domiciliar precedido da autorização verbal da companheira do investigado, ainda que o consentimento não tenha sido documentado por escrito ou em registro audiovisual, quando os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, forem coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial. Gente, nós temos aqui um julgado que trata de um tema que é bem polêmico, não é? Mas vamos trazer uma profundidade para esse debate. E isso tem que começar necessariamente pelo tema 280 da repercussão geral, que determina que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade dos atos praticados. Ocorre, gente, que o STJ posteriormente ampliou essa proteção. Então, lá no informativo 687, nos autos do HC 598051 de São Paulo, o STJ determinou que para que esse ingresso no domicílio fosse considerado um ingresso válido, era necessário, além disso, a declaração assinada da pessoa que consentiu com esse ingresso, indicando testemunha sempre que possível, ou o registro audiovisual dessa autorização, sendo essas provas preservadas até o fim do processo. O que aconteceu depois disso? Esse tema chegou ao STF no RE 1.342.077 de São Paulo. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, e ele anulou parcialmente essa decisão. Quais os fundamentos? Os de que essa exigência do registro audiovisual ou da autorização por escrito não estão no tema 280 da repercussão geral. E, além disso, o STJ criou obrigações estruturais em sede de habeas corpus individual.
De fato, né, foi um HC individual e o STJ trouxe essa decisão que tinha um caráter realmente muito estrutural, né, um caráter muito amplo. E aí, por conta disso, anulou-se parcialmente essa decisão do STJ para dizer que essa ausência de autorização por escrito ou de registro audiovisual por si só não é suficiente para atrair uma nulidade desse ingresso na residência. Gente, o que aconteceu depois disso? Depois disso, a jurisprudência do STJ se tornou oscilante. Então, por exemplo, lá no informativo 800, a sexta turma reafirmou essa necessidade de registro audiovisual para o ingresso em domicílio. Por outro lado, aqui no informativo 847, a quinta turma do STJ já decide em sentido contrário, né? Em uma decisão aqui que está mais em consonância com essa decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então o tema permanece polêmico, não é? Mas eu diria que hoje a prevalência, nesse momento específico, é a de que a ausência da autorização audiovisual ou da autorização por escrito por si só não leva à nulidade do ingresso no domicílio. Agora é necessário que a narrativa policial seja coerente, não é? Se realmente for uma narrativa ilógica, aí essa presunção de veracidade da palavra do policial, ela acaba não podendo prevalecer. E até isso é um debate, não é? Porque em outras decisões o STJ é conclusivo ao dizer que não tem como trazer presunção de veracidade da palavra policial, que a palavra do policial é valorada no processo penal como a de qualquer outra testemunha. Então até isso acaba sendo algo polêmico na jurisprudência hoje. Então temos aqui um tema muito importante, um tema que traz grandes polêmicas, não é, que a jurisprudência acaba tendo algum nível de oscilação e que nos cabe monitorar realmente, continuar acompanhando. Então, como ficou o destaque, é válido o ingresso domiciliar, precedido de autorização verbal da companheira do investigado, ainda que o consentimento não tenha sido documentado por escrito ou em registro audiovisual, quando os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, forem coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial. Seguimos com os julgados da sexta turma do STJ. O primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena base, pois tal circunstância não é reveladora da maior gravidade do modus operandi. Então, olha só, nós temos aqui um julgado que trata sobre primeira fase da dosimetria. Aí vem a pergunta, e como é que funciona, professor, primeira fase da dosimetria? Como é que se fixa a pena? Você vai lá no artigo 59, e o artigo 59 vai trazer 8 circunstâncias judiciais que interferem na fixação da pena base. Quais são? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e, por último, comportamento da vítima. Gente, dessas 8 circunstâncias, 7 podem melhorar ou piorar a situação. Já uma só serve para atenuar, que é o comportamento da vítima, beleza? E a lei não traz de forma clara como é que se calcula aqui a pena, tá? Só diz que são essas as circunstâncias e aí, de fato, a jurisprudência vai trazer algumas possibilidades. Então, por exemplo, para cada circunstância negativa, você pegaria a pena mínima, aumentaria de 1/6 ou de 1/8, já que são 8. Então, existem algumas possibilidades. Eu trago aí no material escrito algumas dessas formas de cálculo, jurisprudência bem ampla nesse sentido. Então, vale a pena conferir lá o material escrito, beleza? No caso concreto, o que aconteceu? Foi um crime de roubo. Esse roubo aconteceu por volta das 23 horas. E aí o juiz, na hora de fixar a pena base, exasperou essa pena base
lá na primeira fase da dosimetria, né? E a justificativa foi a de que o crime ocorreu à noite. Então, seria com base nas circunstâncias do crime. Gente, o crime ocorrer à noite é causa de exasperar a pena base? Não, não é. Realmente não se torna mais grave em virtude do horário. Um crime que ocorreu na rua, né? Um crime de roubo que ocorreu a um transeunte. Então, independentemente do horário, a gravidade é a mesma, não é? E é interessante, porque eu também já vi decisões judiciais que o juiz exasperava a pena base porque o crime ocorreu de dia. O fundamento era assim, ó. O criminoso não tem mais nem medo. Em plena luz do dia comete o crime. E aí vem outro juiz e diz, o crime é grave porque ocorreu de noite, às 23 horas, então também é mais grave, exaspera a pena base. O que isso mostra, gente? Isso mostra que, na verdade, há aqui tão somente uma circunstância que é inerente ao crime, não é? Não é mais grave ou menos grave em virtude do horário. Então, não é possível exasperar a pena base por conta disso. Então, como é que ficou o destaque? A prática de roubo no período noturno por si só não justifica a exasperação da pena base, pois tal circunstância não é reveladora de maior gravidade do modus operandi. Seguindo em frente, o próximo julgado foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: no julgamento de habeas corpus, não cabe ao tribunal acrescer fundamentos para justificar a prisão preventiva mantida na sentença condenatória sem qualquer fundamentação concreta. Gente, olha só que caso interessante. Foi proferida a sentença. Nessa sentença, o Pedro foi condenado a 8 anos de reclusão por tráfico de droga, que é um exemplo didático, tá? O Pedro tinha sido preso em flagrante e estava preso desde então. E foi condenado agora à sentença, e a sentença manteve essa prisão sob o simples argumento do total da pena. Não justificou, então, nenhum dos requisitos para a prisão preventiva. Só disse, olha, em razão da quantidade de pena aplicada, mantenho a prisão. Gente, esse é um fundamento válido para manter a prisão? Não, não é? Sabemos que a regra é a prisão tão somente após o trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, a prisão ocorre se houver requisito para a preventiva. E o que a defesa do Pedro fez? Ela impetrou um habeas corpus. O habeas corpus chegou ao tribunal, e aí o que os desembargadores fizeram? Eles decidiram assim, eles disseram, olha, realmente não há fundamentação para a manutenção dessa prisão na decisão proferida. Então, a rigor, seria sim uma prisão ilegal. Acontece que nós temos aqui outros fundamentos que não estão na decisão, mas eu vou aqui justificar essa manutenção dessa prisão por outros fundamentos. Gente, isso é possível? Não, isso não é possível. O habeas corpus é um remédio constitucional que é específico da defesa. Não é possível que em um habeas corpus a prisão seja mantida por fundamentos diversos daqueles que estão previstos na decisão impugnada. Então, o correto aqui é, se o tribunal reconheceu que a decisão impugnada é ilegal, é de fato deferir esse habeas corpus, conceder a ordem para determinar a soltura. Não é possível inovar em fundamentação para manter essa prisão, beleza, gente? Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? No julgamento de habeas corpus, não cabe ao tribunal acrescer fundamentos para justificar a prisão preventiva mantida na sentença condenatória sem qualquer fundamentação concreta. E o último julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o testemunho policial pode sim servir de prova em um processo criminal, devendo, para tanto, ter seu conteúdo racionalmente valorado. Eu já dei até spoiler, não foi, sobre essa decisão, gente? Como foi o caso concreto aqui? A polícia encontrou uma arma com o Zezinho, e o Zezinho foi e disse, essa arma mesmo não é minha não, essa arma aqui é de papai. E aí, o pai do Zezinho foi testemunhar e disse, não, essa arma aqui não é minha mesmo não, essa arma é do Zezinho, ele está mentindo e querendo incriminar o próprio pai. Aí que caba safado.
E aí o que nós tínhamos na prática? O testemunho da polícia, que dizia que a arma foi encontrada no porte do Zezinho, e também o testemunho do pai, que dizia que a arma era do Zezinho. Do outro lado, tinha a palavra do Zezinho dizendo que a arma era do pai. E aí vem a pergunta. Esse testemunho dos policiais, afirmando que a arma estava com o Zezinho no momento da apreensão, é um testemunho válido? Gente, com certeza, não é? Com certeza absoluta. Nós temos que não existe uma presunção de veracidade automática à palavra do policial, o que faz com que seja necessário um exame crítico, não é? De forma que essa palavra ela vai ter valor sempre que ela for coadunada por aquilo que está nos autos, sempre que for uma narrativa que tenha uma lógica, não é? Quando é que vai ser afastada essa palavra do policial? Quando realmente ela foi lógica, quando ela não encontrar um suporte fático. Beleza, gente? E aí, nesse caso concreto, ainda existia uma prova adicional, que era o depoimento do pai. Então, manteve-se aqui a condenação do Zezinho, já que existia prova suficiente. Mas vocês conseguem perceber como a jurisprudência oscila um pouco na hora de determinar qual é exatamente a força, né, o valor, melhor dizendo, da palavra do policial como testemunha em juízo. Às vezes se fala que há uma presunção de veracidade, às vezes se fala que não há uma presunção de veracidade, que na verdade tem o mesmo valor que teria qualquer outra testemunha. Enfim, existe aqui, não é de fato, uma oscilação na ratio decidendi dos julgados que nós comentamos aqui nos informativos. Mas sempre há um lugar comum, que é o de dizer, olha, se essa palavra do policial for coerente, se essa palavra do policial tiver ali compatibilidade com aquilo que há de prova nos autos, ela vai ser considerada. Se, por outro lado, for um testemunho que não encontra suporte em outras provas, aí realmente não vai poder ser utilizado, né? Então, na prática, são decisões sempre parecidas, mas muda ali um detalhe ou outro que pode ser muito importante na fundamentação, especialmente se falarmos em uma questão subjetiva, né? Então é um tema que exige um certo cuidado, mas sempre traga essa questão de que o conteúdo tem que ser racionalmente valorado, de que é necessário verificar o cotejo desse testemunho com as demais provas dos autos e por aí vai, não é? Então o ponto é, claro que é admitido o testemunho da polícia, óbvio que é admitido. E óbvio também que não tem um valor absoluto. Ah, falou então, óbvio que é verdade, tem fé pública de que é verdade. Também não é uma posição exacerbada nesse sentido, né? Tem que ser racionalmente valorado. Então, gente, como é que ficou o último destaque de hoje? O testemunho policial pode sim servir de prova em um processo criminal, devendo, para tanto, ter seu conteúdo racionalmente valorado. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E será que você lembra qual foi a palavra da sorte? Se você lembra, digita aí para eu saber que você me ouviu até o final. Deixa aquele like, compartilha, seja com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou nos seus stories. E se compartilhar a gente em rede social, lembra de marcar, tá? Marca a gente lá. Olha, tudo isso ajuda muito, você não faz ideia. E já aproveita e se inscreve também, seja aí no YouTube, no Spotify, por onde quer que você esteja nos ouvindo, e nos avalia também com 5 estrelas no Spotify, tudo isso fortalece demais. Por hoje foi isso, eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.